me chamo Verônica Neuma das Neves Carvalho. Só esclarecendo que meu nome não tem inspiração nas escrituras sagradas, viu? Eu tenho somente 63 anos. Eu quero viver uns 120 anos. Ser mulher negra, essa é minha primeira identidade, ser mulher negra. E dizer que ser mulher negra nesse território, no Brasil, não é fácil. Eu acho que não é fácil em canto nenhum no mundo. No mundo. É extremamente desafiante você, dia a dia, lidar com os desafios que vem questionar a sua existência. A sua existência enquanto pessoa, enquanto sujeito de direitos. Não é fácil ser mulher negra. Mas sou descendente de um povo quilombola que veio do Saco dos Cansação, Araripina. Sou forte, sou guerreira, não faço guerra. Eu sou uma lutadora. Eu luto por aquilo que eu acredito. E não faço guerra. Sou gêmea, a segunda filha de uma prole de 10 irmãos. 10 filhos. E eu, assim, tive a honra de ser filha de Luiz Cocão e Dona Gilbertina das Neves Carvalho. Ambos negros, trabalhadores da saúde. Viveram, né, praticando a saúde popular nesse município do Crato. Nasci nessa cidade, do Crato, estado do Ceará. Né? Estado do Ceará, aqui rodeado pela Chapada do Araripe. Nasci bem, viu, gente? Não vim sozinha, eu não ando só. Essa coisa que nossos passos vêm de longe, que a gente nunca está só, isso para mim é desde o nascimento. Não vim sozinha, como já disse, sou gêmea. E eu quero falar do Grunec, né? O Grunec, ele começou nos idos 2000, 2001, por ocasião das conferências, das pré-conferências de Durban, né? E aí era um momento que o Brasil vivia a efervescência de um governo neoliberal, capitaneado aqui pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente embalado naquilo que a gente escutava, nos rádios, na televisão, a gente começou um grupo formado por professores, dona de casas, estudantes, artistas, padre, tinha um padre no nosso coletivo. E outros profissionais começaram a indagar. Existem negros no Cariri? Existe negro no Ceará? Onde eles estão? O que é que eles estão fazendo? A gente questionava isso. E aí, gente, E como foi que surgiu esse grupo? Esse grupo surgiu assim, a primeira conversa foi na beira de uma piscina, numa aula de natação. O professor era Luciano Carvalho, que é meu irmão, né? E aí foi tão engraçado que a gente marcou uma reunião na BEC, na Chapada do Araripe, né? No dia 21 de abril. E foi nesse dia que a gente decidiu que precisava existir um grupo que trouxesse essas pautas da negritude, da valorização dos negros e negras, de historiciar mesmo que nós construímos essa sociedade caririense, né? Então, foi nesse dia, 21 de abril, um feriado nacional, né, em homenagem a Tiradentes, que esse coletivo decidiu que o grupo deveria existir. E aí eu gosto muito de fazer essa conexão com o feriado, para trazer o 20 de novembro, que também é um feriado nacional, e questionar, assim, dia 20 de novembro a gente celebra Zumbi dos Palmares. E quem é Zumbi dos Palmares? É um herói nacional. Zumbi dos Palmares não é somente herói dos negros e negras. Zumbi dos Palmares é herói do povo brasileiro. E aí, 21 de abril, que é dia de Tiradentes, também dia de um herói nacional,
Tiradentes, aí só para a gente questionar, né? Que importância nós damos aos nossos heróis, né? Que nem todo mundo sabe quem é Zumbi, qual a importância que Zumbi teve. Então eu gosto de dizer, então foi nessa ambiência e vivendo essas reflexões que nasce o Grupo de Valorização Negra do Cariri, né? Que hoje está com mais de 20 anos de uma ação muito efetiva aqui na nossa região do Cariri, né? Foi duro, viu? Foi duro, é duro essa caminhada do GRUNEC nessa perspectiva coletiva, porque a primeira coisa que a gente foi fazer como ação do GRUNEC, o que foi? Foi o amostramento. A gente saiu falando da existência de um grupo. A gente não esperava convite de ninguém. A gente simplesmente chegava e dizia, nós estamos aqui. E trazia essa identidade negra. E trazia as demandas do povo negro, porque a gente já naquela época, a gente entendia que nós, negros e negras, não iríamos jamais nos conformar apenas em ser referência para projetos e trabalho de ninguém. A gente tinha as nossas demandas e a gente ia trazer essas demandas. A gente não queria só aparecer nas estatísticas, né, perversas. A gente queria contar a lindeza desse povo, do povo do Cariri, do povo negro. E foi isso, né? Eu sou muito feliz e satisfeita mesmo e orgulhosa de pertencer a esse coletivo, né? Como todos, uma história belíssima. Sabe aqueles ajuntamentos que a gente participa, que a gente não se vê no discurso do povo? A gente não se vê. Então, como eu existo e eu sei da minha condição de mulher negra, eu sei das demandas do povo negro, das demandas do meu povo, eu começo a participar de coletivos, de outros espaços políticos e começo a trazer as nossas demandas, né? E aí dizer, epa, eu existo, meu povo existe, meu povo dança o coco e a dança do coco, ela tem um nascedouro, tem um porquê. Esse porquê precisa ter colocado os reisados e muitas manifestações, os maracatus que aqui tem e muitas manifestações culturais, elas não saíram, a gente não serve só para enfeitar os eventos maravilhosos que tem aí não. Vamos contar a nossa história, porque que a grande maioria dos pretos e pretas estão nos subempregos, estão nos presídios, né? Estão nas enfermarias, né? Dos hospitais. Então, essas questões começam a vir à tona e eu acho que isso começa a sensibilizar as pessoas que não têm outra saída. Tem que trazer, tem que incorporar, tem que trazer para o debate. E a gente vê muito avanço, muita conquista a partir disso. A partir de você se colocar, de você saber quem é que você defende, de você ter ter sua posição, de você não ficar em cima do muro. Eu tenho um lado, né? E então esse lado eu defendo com a vida se for necessário. Então, eu acho que nessa perspectiva, a questão da identidade, essa questão da nossa identidade negra, do coletivo ter isso muito latente, ela termina influenciando os movimentos sociais aqui no nosso território, no nosso Cariri. Eu não digo nem Crato, no nosso Cariri. O GRUNEC influenciou e assim, muito modestamente, eu digo, o que seria esse movimento se não existisse esse GRUNEC?
viu? O que seria? Porque a gente tem força, a gente é resistência, a gente traz as nossas pautas, a gente cutuca as pessoas, a gente provoca as pessoas a uma reflexão. Então, é impossível que as pessoas não vejam isso. A gente não fala só como Verônica, eu, pessoa. A gente representa um coletivo. Então, nessa perspectiva, a gente provoca, a gente denuncia, mas a gente anuncia também. A gente não é só denúncia, a gente tem anúncio. Então, qual o anúncio? Por exemplo, um movimento que é muito forte no Cariri, que é o movimento de mulheres. E aí a gente não se conformava em aparecer só como as vítimas. Aí pois o Bruneco se candidata aí a presidente. Nesse sentido, nós ocupamos durante 2 mandatos a presidência do Conselho da Mulher, que naquela ocasião não tinha essa construção que é hoje. Era como se fosse uma ONG, porque antigamente o Conselho da Mulher tinha inclusive CNPJ, né? Tinha CNPJ. Então, é forte o Conselho da Mulher. E então o Grunec, durante 2 mandatos, ocupou a presidência. Isso é contribuir na formação dos movimentos sociais no Crato. Nós fizemos uma contribuição muito relevante nessa época. Depois a gente ocupa diversos espaços de controle social, né? Das políticas públicas. Depois a gente achou pouco. Aí diz, não, a gente quer chegar na Câmara Municipal. E aí eu me coloco para vereadora. Foi maravilhoso, foi uma campanha maravilhosa. Inclusive, você ter, naquela ocasião, 2012, eu tive 339 votos. E aí um dia uma parceira, uma companheira disse, tu perdeu? Eu disse, perdeu? Quem perdeu foi você. Vocês, foi o município que perdeu uma pessoa comprometida. Eu fiz uma campanha, nós fizemos uma campanha decente, consciente, trabalhando no voto consciente. Nós criamos no município do Crato comitês de combate à corrupção eleitoral, que era uma coisa impensável. E nós saímos criando nos bairros, nas comunidades rurais, comitês de combate à corrupção eleitoral, trabalhando o voto consciente. Então, assim, isso também é uma coisa do Grunec, que o Grunec fez. Quem foi que fez uma campanha trabalhando o voto consciente? Era tão bacana essa campanha, foi tão pedagógica, que a gente até esquecia de pedir voto. A gente esquecia de pedir voto, mas foi maravilhoso, porque a gente fez uma base, a gente construiu uma base. Ainda hoje, se a gente precisar, tem essa base para trabalhar as nossas questões das mulheres negras, da negritude. É trabalho de base mesmo. Então, foi outra conquista interessante, muito interessante, que o Grunec traz para dentro dos movimentos sociais. Então, influenciou muito, influencia e agora muito mais do que nunca. Meu nome é Valéria Gessina das Neves Carvalho, mulher sexagenária, 63 anos, irmã de Verônica, que falou há pouco tempo. Nós somos filhas do amor, um encontro de um homem e de uma mulher que se encontraram e lá vem 2. Não estamos sozinhas, nem na gestação. Muito lindo. Nós somos descendentes de um povo quilombola, vindo de Araripina, comunidade chamada Saco dos Cansanção, né? Uma comunidade de gente muito linda, muito potente. Pense no meu povo, como meu povo é lindo, potente, inteligente, né? E salve meu avô, que hoje, se tivesse vivo, estaria completando 103 anos.
Salve, senhor Fernando José das Neves. Ei, minha gente, eu queria dizer uma coisa. Nosso nome não é qualquer coisa. Ele é inspiração divina. Meu avô e a minha família na comunidade não tinha nem nome. Meu avô subiu o monte, o morro, para pedir inspiração para o sagrado, para poder ir no cartório e se registrar. Porque ele ia migrar em busca de dignidade. E vovô dizia assim, o céu está lindo, está azulzinho, cheio de nuvens. Eu disse, então, vovô, por que o nosso nome não é nuvens, é neves? Aí ele disse, porque eu olhei para baixo e nós éramos muitos. Nós somos muitos. Então eu parti a nuvem em vários pedacinhos. Ficou Neves, né? Salve, senhor Fernando José das Neves, um dos nossos ancestrais próximos. Gente, primeiro é o seguinte, eu quero até não é divergir de Verônica e Jéssica, porque antes da gente se entender como mulher negra, a gente precisa se entender como mulher. E esse entendimento que nós, mulheres, temos que ter dessa condição de ser mulher, não é fácil. Não é fácil. Primeiro, ser mulher não é uma historinha qualquer. Para a gente se apropriar, se empoderar de ser mulher. Quando a gente percebe a potência do que é ser mulher, aí é que vem os adjetivos, as outras especificidades. Ser mulher é tudo de bom. Agora, ser mulher negra é bom, é potente e é sofrido. É sofrido no Crato, no Cariri, no Ceará e no Brasil. Não é possível mais, em pleno século XXI, uma mulher negra falar das violências pelas quais passa. É violência demais. Mas nós estamos aqui. Eu que já vivi 63 anos, preciso passar para a juventude, para essas mulheres mais jovens, como é bonito. Como é bonita a nossa história. E eu aprendi em casa. Meu avô, ele dizia, minha filha, quando você tiver uma casa, a primeira coisa que você leve para a sua casa é um espelho do seu tamanho, para a gente ver a beleza que está na gente. Quando eu percebo a beleza que há em mim, eu consigo ver a beleza que há no outro. Isso eu aprendi em casa. Meu avô tinha uma história de espelho, era tudo lindo. Meu avô, meu pai, e isso foi bacana. Então, ser mulher negra é potência. É bonito. Agora, o tratamento que é dado a nós mulheres negras, aí é que é trash. Aí é que é de, sabe, Zuliv, 1000 vezes. Porque não nos reconhece na plenitude que nós somos, no ser e na beleza que a gente tem. O GRUNEC, Grupo de Valorização Negra do Cariri, primeiro é a minha vida, é a extensão da minha vida, né? Ele nasceu, eu acho até que o GRUNEC, antes de ser GRUNEC, já existia, entendeu? Não tinha esse nome, não tinha esse formato, mas ele já existia em mim e especialmente nos mais velhos que compõem o GRUNEC. E nós somos, quando o GRUNEC é fundado, que a gente vai para se mostrar, para dizer nós existimos, a gente percebe que os outros movimentos não nos via ou não colocava nas pautas as nossas pautas. É preciso que a gente esteja lá,
todo dia, não é só um dia não, e não é só em uma reunião. É cotidianamente dizendo, eu existo. Então olhe para mim como um ser inteiro. Eu lembro de um grande evento que houve aqui no Crato, em 2006, né? Onde juntou todos os estados, juntou ONGs, aproximadamente 1000 ONGs, num grande encontro chamado Enconasa, né? Encontro das Asas, né? Para discutir a questão do semiárido brasileiro. E nós perguntávamos, nós entramos nesse encontro perguntando qual a cara do povo do semiárido brasileiro. Nós perguntamos para essa articulação que congrega mais de 1000 instituições, qual é a cara do povo? Porque a cara do povo do semiárido brasileiro é a minha cara. A cara da mulher negra, a cara do homem negro, a cara do jovem negro. Então foi babado, viu, minha gente? Esse diálogo com várias instituições para a gente se colocar como a gente é. Nós estamos aqui na APA, no Terreiro das Pretas. O que é isso aqui? O que é esse terreiro? O que é esse terreiro? Primeiro, o terreiro sou eu. A concepção de terreiro é que ela também está no meu corpo, no seu corpo. Aonde você vai é um terreiro que vai, entendeu? E aqui na nossa casa, que a gente estende também para o Grunec e para quem vier, né? E quem o sagrado permitir que entre, como um grande espaço de aprendizagem e de reconexão com a terra, com essa cultura de pisar no chão sem ter medo, de olhar as folhinhas balançando, de ver uma galinha cacarejando, de escutar, como eu escutei ontem, o canto da coruja e não ter medo. Então, assim, a gente precisa dessa reconexão com a natureza, entendendo que nós também somos natureza. Eu não sou diferente dessa folhinha que cai aqui. A folhinha que caiu, ela tem a sua importância. Assim como eu também tenho a minha nesse grande planeta chamado Terra. Eu tenho a minha importância. E eu quero dizer para vocês que o Grunec, o grande diferencial do Grunec e por extensão do Terreiro das Pretas, chama-se acolhimento. Acolher, olhar, tocar, sentir, escutar. Isso, para nós, é princípio. É saudar, como hoje eu saudo, o meu vô e toda a minha ancestralidade. É honrar quem veio antes de mim, de fato, quando eu olho para você e te aceito, né? E te respeito do jeito que você é. Eu entendo, nós entendemos a potência da juventude, né? Mas assim como nós temos um tempo, a juventude também tem o seu tempo. E esses tempos precisam ser respeitados. E isso é uma mão dupla, não é uma mão só, né? Precisa ser respeitado e a gente precisa respeitar o tempo e os processos de cada um. Isso não é fácil, porque isso requer uma coisa que para mim, e eu sei que para minha irmã também, e para muitos de nós, que é imprescindível, que chama-se escuta. Eu não respeito quem eu não escuto. Eu preciso escutar a juventude e a juventude precisa escutar os mais velhos. Escutar de verdade, né? Escutar de verdade. Não achar que é bobeira. A juventude tem muita coisa, tem uma energia que talvez eu não tenha mais. Tem um saber
que é diferente do meu saber. E quando esses saberes se cruzarem, de verdade, vai ser muita potência e muita dignidade para todos. Não é só para a juventude, nem é só para movimento A, nem movimento B, é para todos. O Grunec, o terreiro, acolhe o público LGBT, porque eles também são um de nós. São de nós. Eles e elas. A juventude tem um todos, né? Todos, né? Eu prefiro dizer que são um de nós. São iguais a nós. São seres humanos que merecem vida com dignidade. Bom, meu nome é Jéssica Lorena, eu tenho 29 anos e sou natural do Crato, nascida e criada. Me considero uma mulher livre, buscando, né, amadurecer, não na idade ou na aparência, mas buscando amadurecer principalmente emocionalmente. Tenho investido nisso na minha vida, assim, em ser uma pessoa melhor para mim e para as pessoas que convivem comigo. Ser uma mulher negra no Cariri cearense, eu vou dizer a vocês, viu? É rojão. Porque em todos os lugares que a gente entra, antes de entrar a nossa formação, a nossa experiência, a nossa família, o que entra primeiro é a nossa imagem. É o nosso biotipo, né? E eu percebi desde criança, desde muito novinha, que era muito caro bancar quem eu era, né? Bancar a minha imagem. E aprendi também que para ser essa mulher livre, madura, buscando amadurecer emocionalmente e ser uma mulher negra, exigia de mim muita força, talvez, assim, não sei se a palavra é essa, mas exigia de mim muita coragem para dar uma resposta, de ser, às vezes, ríspida com alguém, de não me calar diante das situações de humilhação que eu passei. E isso não é tipo, foi depois que eu fiquei grande. Não, isso é desde criança, né? Porque a gente já acho que a gente já sai da barriga da mãe da gente passando por algum tipo de retaliação por conta da nossa cor. E eu tive sorte, assim, de no meio dessa minha trajetória ter encontrado pessoas, né, que me ensinaram a valorizar quem eu era. Me ensinaram a olhar para mim com amor, me ensinaram a olhar, porque não é uma coisa que a gente simplesmente tem. Não só a minha família, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, mas pessoas que no meu processo me fizeram enxergar que valia a pena bancar essa mulher que eu era. Então, eu reconheço assim, que nessa trajetória a presença dos movimentos sociais, de uma maneira geral, de vários que eu já participei, e atualmente desse que eu constituo, né, que eu faço parte, que é o Grunec, faz toda a diferença assim, para a mulher que eu sou e para como eu reajo diante das adversidades do que é ser uma mulher negra no Cariri. Mas eu tô ainda, né, na casa da juventude, aí tô nesse processo, e eu saio, né, eu tenho amigos e eu vou para bares e eu tenho um aplicativo de relacionamento e eu vivo nesse ambiente, mas eu sei todos os dias o que é ser olhada atravessada por ser quem eu sou. Eu sei todos os dias o que é não ser escolhida por um paquera ou por uma paquera, por ser quem eu sou. Então, não tem aquela história de que você
para viver no mundo, você precisa primeiro aceitar quem você é. Eu me considero uma pessoa privilegiada por ter muito cedo aceitado quem eu era, reconhecido a minha potência e a minha beleza. E mesmo não sendo fácil, isso tem me feito existir ainda assim, né? Mesmo com todos os conflitos e as adversidades que aparecem no caminho, mas é muito porque outras pessoas antes de mim me ensinaram a me olhar assim, sabe? A me ver com beleza, a me ver com amor. É isso. Eu penso que essa história que o Bruneck constrói, né? De mais de 20 anos para cá, ela tem uma reverberação e uma contribuição efetiva, assim, na vida e no cotidiano dos movimentos sociais. Isso é fato. Se a gente for listar, assim, todas as ações que o Bruneck enfrentou, né, juntamente a outras organizações, mas que deu visibilidade ao movimento negro, por exemplo, nessa região, a gente vai passar aqui à tarde conversando, né? Mas eu vou citar 2 momentos. Que um é o mapeamento das comunidades negras e quilombolas dessa região, né? Que é referência para todo o estado e para fora do estado também. Então a gente pretende, né, nesses próximos ciclos, fazer uma nova formatação, né, desse mapeamento, fazer uma atualização dele, corrigir coisas que a gente acha que precisa melhorar da edição, né, que foi publicada. Mas, mesmo com esses problemas de edição que a gente identifica, quase toda semana tem uma pessoa que chega e pergunta como eu encontro o mapeamento, como eu tenho contato esse material para colocar no meu TCC, para colocar na minha pesquisa de mestrado, para colocar no meu doutorado. Então, um trabalho feito pelo Bruneck de inserção ativa nas comunidades negras e quilombolas dessa região reverbera até hoje, né? Reverbera de uma maneira ativa, né? Os pesquisadores que estão aí nas universidades, nos cursos de pós-graduação, eles continuam vindo até o Bruneck para saber como foi feito esse mapeamento, para saber de onde surgiu essa necessidade, né, de se fazer esse mapeamento. E é importante frisar de uma mobilização social, né, dos movimentos sociais, e não de uma política pública que chegou e disse vamos fazer, mas nasce do próprio movimento, né, com parceria com outras instituições como a Caritas, por exemplo, e a ACB, mas nasce do dia a dia do movimento social, né? Além desse mapeamento, para mim, tem a questão, por exemplo, da nossa participação política, né, na sociedade. Em 2020, a gente teve agora no último período, as eleições, né, para prefeitos e vereadores, né, dos municípios. E tendo em vista, né, a conjuntura de Covid, o descaso com os nossos corpos, né, com os corpos, não só os corpos negros, mas os corpos vítimas de violência de uma maneira geral, né, mulheres, travestis, transexuais, crianças, de uma violência física, mas de uma violência, assim, acho que fere até a dignidade, sabe, do ser humano, que é o direito, por exemplo, à alimentação. Então, sendo movido por esses questionamentos, né, sendo influenciado por essa dinâmica cruel que assolou, né, todo mundo, que deixou todo mundo sem ter como sair de casa, né, por conta dessa Covid, mas afetou principalmente o povo preto e pobre. Então, partindo desse conflito, né, real, a gente decidiu entrar com uma candidatura coletiva, né, dentro das eleições municipais da cidade. E essa candidatura, eu acho que para surpresa de muitos, mas para convicção do movimento, né, do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBT, nasce uma convicção de que
o povo quer mudança, sabe? Foi uma candidatura, a primeira candidatura coletiva nessa cidade e, como eu disse, né, para surpresa de muitos, mas para nossa convicção, uma expressividade quando abriu as urnas muito grande, né, muito potente. Então, o Coletivo Sementes, que era assim intitulado, teve 1.250 e tantos votos, né, para uma candidatura feita da base, sabe? Sem grandes investimentos, né, eleitoral, sem grandes repercussões, até mesmo na mídia, né, nos grandes holofotes. Então, uma candidatura pequena, mas no final das contas muito expressiva, porque disse, né, ao Crato, disse para as pessoas, para os desavisados, que o Crato queria mudança. E eu acho que esse fato assim marca um período dentro dessa manutenção, sabe? Do que é essa presença negra muito forte, né? Porque a pergunta era, né, para a gente, como é que essa condição de ser mulher negra contribui, né, para essa manutenção dos movimentos sociais, né? Era uma candidatura de 5 mulheres negras, levantando essa bandeira da negritude, né? A gente fez ensaios como rainhas, né? Então a gente não estava ali dizendo que a gente estava ornamentando o ambiente. A gente queria um lugar no lugar de decisão, né? No lugar que a gente poderia contribuir efetivamente para as políticas, né, na nossa cidade. Apesar da gente não ter conseguido ocupar essa cadeira na Câmara, né, a gente percebe que foi um ganho, né, muito grande. Foi um recado para as pessoas que estão aí há mais de 30 anos pintando e não bordando nessas cadeiras, né? E que o próximo pleito virá e que a gente vai vir com mais força, né? Não estamos de passagem, né? Eu costumo dizer muito e brincar com os meus amigos que eu não vim ao mundo a passeio. E eu acho que isso é um recado, sabe? Nós, o GRUNEC, nós não viemos a passeio. Nós não nascemos há 20 anos atrás porque ninguém tinha nada para fazer. A gente veio dizer um recado e nosso recado ainda não está completo. Ainda falta muita coisa para a gente aceitar, sabe? Então, eu acho que para mim a manutenção ainda falta muito. Mas tem tido passos, né, assim, expressivos e potentes para essa manutenção e para a formação, né, de uma maneira geral. E para a continuidade. Eu falei de acolher, né? Da potência o que é. Nós, mais velhos, com essa juventude linda, representada aqui na Jéssica Lorena. Que essa juventude precisa escutar. E eu preciso também prestar atenção no saber que ela traz, né? Mas eu preciso dizer que o GRUNEC, nessa sua jornada, que nós, né, Movimento Negro aqui do Cariri, a gente se sustentou esse tempo todo, porque nós fomos buscar uma coisa que nos coloca para frente, que é a formação. E eu não poderia deixar de citar, e aí eu vou citar o nome, professora Joselina Silva, com o projeto Iniciativas Negras, que foi assim, aulas de horas e horas, universidade de formação, né? Muita formação. Depois vem a professora Cícera Nunes, professora Rizomar e as mestras. As mestras, a gente parou para escutar os nossos mais velhos aqui do Cariri inteiro. Então, formação é tudo. E aí, eu vou passar, antes de Jéssica, eu vou passar para a Verônica, porque a gente precisa ter coerência com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. E começa aqui no terreiro, com o que nós vamos inaugurar agora. Nós vamos... Minha gente do céu, que coisa maravilhosa esse encontro de geração. Eu digo que isso é um encontro de geração, é um encontro de amor, é um encontro de... É uma amoração mesmo, é uma amoração. E aí, tem hora que eu não sei mais se eu sou GRUNEC, se eu sou
se eu sou terreiro, mas de uma coisa eu sei que sou, mulher preta. Isso aí eu sei que sou. Então, nesse sentido, a gente procura viver uma coisa que para nós pretos e pretas é fundamental, que é o bem viver. O bem viver é tudo. Então, fazer uma conexão, né, do que sai da boca com o fazer é tudo. Então, a gente, aqui no terreiro, a gente se conecta com a terra e vocês podem observar até na entrada da nossa casa. A questão antirracista é fundamental. E até na nossa entrada, o nosso muro são horizontais. São, né, como é que a gente chama? Linhas horizontais. Linhas horizontais delineiam, circulam a nossa casa. Para dizer que a nossa luta é essa. Né? É contra qualquer tipo de preconceito e de racismo. A nossa luta é antirracista. Então, até as linhas que circundam a nossa casa, ela tem que ter uma conexão com aquilo que a gente faz e diz. Por que é que eu falo em justiça social? Por que é que eu faço em relações horizontais, não sei o quê, e vou e faço uma cerca? E vou e faço um muro com... né? Não é desconectar. Então, aqui no Terreiro das Pretas, a gente vive de fato essa cultura. Essa arte e essa cultura. Nós podemos não dançar, nós podemos não cantar, como muitos grupos por aí valorosos. Mas nós temos um jeito de se organizar, de fazer, de falar, né? E cultura para nós é isso. O nosso conceito é esse. É o miolo. O nosso conceito é esse. É miolar. É miolo de pote. É compreender que falar de miolo de pote é falar de água sim. E se o pote está vazio de água, ele está cheio de ar. E ar é o que faltou para mais de 500 mil pessoas nessa conjuntura perversa de pandêmica, né? De crise pandêmica, de crise sanitária, de crise política, de crise social, de crise ética. Então, viver a essa ética, a gente não abre mão. É fundamental, meu amor. E nós vamos passar para você, para os nossos jovens, e vão continuar esse caminho, entendendo que o importante não é chegar lá. Mas o importante é construir o caminho, é as pisadas que você vai dando para encumpridar o caminho, para enlarguecer o caminho, é os rastros que você vai deixando, né, para combater a mazela que tem acabado com tantas pessoas, o racismo. E saber, desculpa aí, Jéssica, nós caminhamos um bocadinho. Agora nós vamos passar para você, mas nós estamos aqui do teu lado. Mas que você tenha consciência que Arthur vem atrás de você, que Joyce vem atrás de você. Então vamos caminhar. Não vamos ter medo. O medo engessa a gente. O medo engessa. Então nós não vamos ter medo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vá. Eu acho que, para dizer assim, né, de como é que eu pelo menos termino, e vocês também dizerem como é que vocês terminam, né, essa conversa de hoje, nos bastidores que eu estava dizendo, né, que eu acho que a porta que todo mundo entra no Grunec e a porta que todo mundo atravessa quando entra no Terreiro das Pretas é uma palavra muito forte, assim, que nesse tempo todo, não só agora na pandemia, mas dentro dessa história mesmo, pelo menos da minha história, que é do acolhimento, sabe, do abraço. Se eu pudesse configurar uma imagem do que é esse Grunec e do que é essas portas se abrindo e chegando aqui onde a gente está agora nesse chão, é um abraço, sabe? Porque
é como eu me sinto acolhida desde a primeira vez que eu vi vocês duas. Eu já disse isso, né? E eu queria, para finalizar, dizer quando eu oficialmente entrei no Grunec, eu vim para a primeira vez que eu vim aqui no terreiro, eu vim para um cinema. E aquela mística, e eu olhei assim para o céu e fiquei, meu Deus, como é que isso aqui é meu. Eu me sentia como se eu tivesse as minhas raízes, assim, entrando, sabe, no chão. E eu lembro, assim, que com vergonha ainda, porque, tipo, como é que eu vou dizer isso? E aí eu cheguei em Valéria e disse assim, como é que eu faço para ser do Grunec? E ela riu e disse assim, você já era do Grunec, antes mesmo de você saber. E eu nunca esqueci disso, assim, porque mesmo quando os conflitos aparecem, eu me lembro disso, sabe? Eu me lembro dessa imagem, de que eu já era do Grunec antes de eu saber que era, antes de eu ter assumido que era, né? E esse amor e esse abraço eu sinto desde sempre. Então, assim, eu só tenho me desculpar, sabe? Assim, se eu falho, se eu às vezes dou uma surtada. Todo mundo tem direito. É. Todo mundo tem direito de falhar e de surtar. Mas eu quero deixar registrado, porque tá gravando, que o meu amor, assim, por vocês, o tanto que eu aprendo, de verdade, é maior que qualquer conflito, tá bom? E é bom que tenha pra que conflito, isso mano. nunca... Quem falou que bem viver tá desconectado do conflito? E essa Quem parte que eu foi? mais gosto. Quem foi que falou, né? Bem viver, no conflito a gente cresce. Aqui nesse terreiro, como no Grunec, quem batizou foi ela. É um reino encantado. E nós somos rainhas. Isso é um reino encantado. Nós estamos terminando esse dia. Esse dia, eu vou dizer o dia. 9 de agosto. 9 de agosto tem um significado muito grande para nós, povo preto. Especialmente aqui, desse terreiro. E aí eu quero me conectar com quem vem antes. Com o princípio da ancestralidade. Né? O princípio da ancestralidade, ele é valoroso. Né? A gente sempre pensar em quem vem antes. E aqui eu quero deixar um abraço fraterno para todos os mestres e mestras do território Cariri. E quero dedicar esse dia ao meu avô, Fernando José das Neves, que se vivo fosse hoje faria mais de 100 anos. 103. 103 anos. Fernando José das Neves foi o que deu nome a nós, foi o que se inspirou, é a nossa inspiração, meu avô. É uma das nossas inspirações. Né? E dizer, Jéssica, qual é a minha palavra para você? Ó, a outro bracinho. Resistência. Resistência. Essa é a minha palavra. Enquanto eu me engolir, eu estou na luta. E a minha palavra para você, Jéssica, é acolha o menino Grunec, o menino terreiro, com muita amoração. Porque você tem. Você tem. É luz. É luz. Você tem luz. Você tem amor. Entendeu? Uhum. E você só precisa caminhar. Você Caminhe. Você é luz. Eu sou amor. Você é luz, você é amor e caminhe. E quando a gente acende uma luz, a primeira pessoa que se ilumina é você. Uhum. Antes de você iluminar o ambiente e outras pessoas, é você que se ilumina. Então, Isso é simples, 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 simples. Acenda a vela para ver quem primeiro se ilumina, se não é você. Então, bota isso na sua cabeça. Eu sou amor, eu sou luz. Eu E caminhe. posso. E caminhe, minha filha. Vai. Tira o sabugo da goela e cante. É isso mesmo. Olha, aí vó Maria do Espírito Santo, viu? Tira o sabugo da goela e cante. E cante. Cante, espalhe amor,
ande, se movimente e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. O que não deu certo ainda é porque não é tempo. Respeita o tempo. Axé. Axé.